Bom dia, meninas. Nós estamos aqui na casa da Delcione para a gente poder continuar nosso estudo de 1 Coríntios, capítulo 3. Paulinha, cadê o Zoom, amigo? Abre aí um pouquinho. Então, nós estamos aqui, vamos continuar estudando a carta de Coríntios, né? Coríntios, capítulo 3. Então, a gente quer continuar lendo o texto. Deixa eu fechar aqui os áudios, né? O pessoal tá com o áudio aberto. Deixa eu fechar aqui o áudio das meninas aqui do online. Bom dia, meninas! É um privilégio a gente estar aqui com vocês. A gente vem aí numa caminhada de leitura bíblica, lendo a Bíblia já desde 2020, né, Paulinha? 2020, começamos na pandemia, né? A gente entendeu que a gente podia ler Online. em conjunto. E aí veio a pandemia, a gente ficou no online e Deus foi gerando vida através da palavra dele na vida de cada um de nós. Vou pedir para Paulinha orar aqui por nós. Ora por nós, Paulinha. Amém. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nessa manhã gloriosa que o Senhor fez para nós, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, entregar na cruz mesmo todos os nossos desejos, nossas ansiedades, que o Senhor possa mesmo cuidar dessa reunião, cuidar das nossas irmãs que estão no online, em cada canto desse Brasil, desse mundo, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, guardar as nossas famílias, que o Senhor possa falar através do Espírito Santo, através da nossa boca, que nós possamos ser luz no mundo e paz nessa terra, usando a sua palavra como escudo, escudo da fé. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, que o teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração, em cada vida, hoje e sempre. Amém. Um bom dia para cada um de vocês, meus amigos. Bom dia, meninas. Nós vamos ter que soltar aqui a live porque fica aqui do meu lado. Então a gente vai pedir aqui para uma das meninas do online ler pra gente 1 Coríntios capítulo 3. Vê aí, Helenita, para nós, por favor. Abre aí a Bíblia para nós, 1 Coríntios 3. Você quer que eu leia? Paulo e Apolo, servos de Cristo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são controlados. Pra gente do online. Só um pouquinho, meninas. Peraí. Calma. Você quer que segura você? Quero. Meninas, nós vamos começar de novo a leitura do texto, tá? Porque as meninas aqui do online não ouviram. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer.
Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é, Cristo Jesus. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Amém. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco, a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Fala aqui um pouquinho, Paulinho, o que você entendeu desse texto para nós. Amém. Segura aqui. Amém. Aqui, assim, o que Deus ministrou no meu coração quando a Lala estava lendo aqui, eu pensei muito assim na identidade, né? Na nossa verdadeira identidade em Cristo, que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, e mesmo assim nós caímos naqueles pecados, né? Aqueles 5 pecados que impediram o povo de Deus de entrar na terra prometida. Que eu vou até citar os exemplos aqui, é que nós estamos falando da cobiça. Muitas vezes eu caio nesse pecado da cobiça, que é cobiçar o que o outro tem, é desejar algo do outro. E o outro, mais importante ainda, é a murmuração. Nós sempre nos pegamos a murmurar, nós sempre reclamamos, duvidamos, colocamos o Senhor à prova. Nós temos algumas práticas erradas e dizemos ser cristãos. E dizemos estar no caminho certo. Então, assim, eu penso que Paulo fala na imaturidade do cristão. Ele está falando da nossa imaturidade, da nossa falta de compromisso, às vezes, da nossa falta da identidade mesmo revelada em Cristo. E quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu começo a abandonar essas práticas e começo a observar. Os meus olhos são abertos, a minha identidade é revelada. E eu vou entender o meu irmão quando ele não está de acordo com a palavra. Eu não vou julgar, eu não vou ser justiça, porque a justiça é de Deus. Mas eu vou alertar, eu vou conversar, eu vou amar. Eu não vou tirar ele do meu convívio, independente de todas as circunstâncias. Eu não vou deixar que isso me afete, mas eu vou ser luz na vida dele. E eu entendo isso, sabe? Assim, que a gente tem que observar o nosso caminhar em Deus. Não é só sendo ativista, fazendo e deixando as coisas acontecerem. Hoje eu tenho isso, tenho aquilo, esqueço quem eu sou. Então, de manhã, eu gosto sempre de levar os meus olhos ao Senhor, agradecer pela vida, por tudo que Ele tem feito em minha vida. E isso tem funcionado.
e conversado com o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim hoje? Que eu possa ser luz, que eu possa ser um vaso e possa ser usada pelo Senhor. E me ensina cada dia mais a ser uma mulher de Deus, uma mulher que anda no caminho, que sabe quem que é a sua verdadeira identidade. Que não toma mais leitinho de caixinha, né? Mas que come do pão que vem do céu, do manjar, que é a palavra do Senhor, revelada, meditada. Não a palavra só lida, só entendida, mas uma palavra revelada, que tenha substância, que tenha alimento que vem do reino. E é isso, Lala. As palavras de Deus, elas são eternas, elas não morrem, e elas estão no nosso coração e tem que ser conectada, distribuída para todos nós. E não esquecermos da nossa verdadeira identidade que está no nosso Pai Celestial, que é Cristo. A gente quer mais, né, da Paulinha, porque tão bom ouvir a Paulinha aqui e a gente quer ver que no online tem alguém que quer falar um pouquinho sobre esse texto, meninas. A gente vai abrir aqui para vocês. Fala aí, Joana. Então, Deus falou muito comigo no versículo 4 e 5, que fala assim: porque dizem, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura não sou vós carnais? Não sois carnais? Porque quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelo quais desde o crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí o versículo 6 também fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Assim, o que Deus falou muito comigo nesse estudo de hoje é a respeito da realidade da igreja hoje. Uma igreja onde tem tanto orgulho, né, de carregar a sua placa, de dizer, eu sou da presbiteriana, eu sou da batista, eu sou da assembleia. Só que Cristo é o fundamento da igreja. E é isso que faz com que a igreja seja cristã, é Cristo. E os mandamentos são os ensinamentos que Cristo deixou para a igreja. Então, assim, a questão é que nós temos que ter o mesmo coração para alcançar as vidas para o Senhor. Independente de placa, independente de denominação. Por quê? Porque essas obras um dia vão ser provadas no fogo. Se elas forem palha, se elas forem feno, madeira, elas vão queimar por completo. O que a gente tem que ter é realmente assim, uma obra que glorifique a Deus. Que saiba que não é através de Joana, não é através de Lala, não é através de Paula, é através de Cristo. Nós somos o quê? Aqueles que plantam, aqueles que regam, mas quem traz o crescimento é o Senhor Jesus. Então, assim, Paulo, ele fala, nesse capítulo, ele fala sobre isso, né? Sobre a divisão que havia no meio da igreja. E que não haja essa divisão. Hoje a gente está aqui num grupo onde tem várias denominações diferentes. Mas o nosso propósito é levar a Cristo, independente da igreja que nós somos, da denominação que nós temos, é levar o Senhor Jesus e que isso venha permanecer no nosso coração. Então é isso, assim, que eu gostaria de compartilhar. Amém. Amém, glória a Deus. Mais alguém quer falar aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Instagram. A Cecília quer falar, lá. Fala aí, Cecília. Você quer entrar lá no... Ficou sem som só para mim. Ah, tá. Pode falar, Cecília, que nós vamos te colocar aqui no Instagram. Tá, ok. Bom dia. Abre seu vídeo. É porque eu não tô conseguindo aparecer agora em vídeo, Lala. Ah, tá. Então tá bom. Então você vai falando aqui, só que a gente tá gravando a live, vai falando que a gente vai repetindo aqui, então. Tá bem. Eu gostaria de colocar algo que a irmã acabou de falar, muito, muito maravilhoso, assim, e quando ela foi falando, veio muito forte no meu coração, algo que é importante todas nós vigiarmos, né?
Porque essa palavra que fala que, na verdade, não é Paulo nem Apolo, tal, e que, na verdade, é Cristo, às vezes a gente, na nossa dinâmica, né, evangélica, a gente acaba se apegando a uma figura muito mística de quem é Cristo, né? E a gente se esquece de meditar na palavra e compreender de fato quem é Cristo, né? E Cristo, ele, quando Jesus se tornou o Cristo na cruz e depois, né, se rasgou ali, ele se tornou o cabeça, né? Um cabeça que governa um corpo. E essa unidade entre a cabeça e o corpo, que no caso é a unidade de Jesus em nossos corações e de nós uns para com os outros, é o Cristo para o mundo. E muitas vezes a gente acha que o Cristo para o mundo é só quando eu estou ali na igreja. Não, o Cristo para o mundo é estando na nossa casa, com as nossas famílias, com os nossos, nas rodas que a gente senta, né? Com todas as pessoas que nós temos alcance. As que sabem que são filhas e até aquelas que ainda nem sabem que tem pai. Então, qualquer movimento que traga divisão é muito contra esse Cristo, né? E que a gente se atente sempre a isso, para a gente vigiar mesmo quanto ao amor e as relações que a gente tem, lembrando de que juntos é que nós somos de fato esse Cristo, né? Nunca é suficiente somente uma pessoa, sempre é a unidade que garante esse vínculo, essa liga, né? Que forma o corpo inteiro com esse cabeça que é Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Privilégio ouvir, né, a Cecília falando lá da Argentina. Glória a Deus pela internet. Quem mais quer falar aqui do online, meninas? Nós estamos aqui com uma turma grande aqui no online. Bem-vindas, todas vocês que estão aí pela primeira vez. Alguém mais quer falar aqui? Queria falar da nossa humanidade. Acho tremenda essa passagem e eu queria dar um testemunho. Recentemente, eu e meu marido, a gente estava meditando por que algumas pessoas que a gente ama tanto, né, às vezes escolhe algumas coisas que depois lá na frente elas entendem que aquelas escolhas não foram corretas. E a gente começou a conversar sobre isso e a gente chegou à seguinte conclusão: Deus permite que todos nós erramos para a nossa humanidade ser revelada. Então eu vou errar, a Paulinha vai errar, a Silvinha vai errar, a Luísa que está aqui, a Carol, a dona Sirlene, cada uma de nós vamos errar. E o nosso erro não é para nos destruir, é para que a gente entenda a nossa humanidade e as outras pessoas também entendam a nossa humanidade. Isso é muito importante. Esse lugar da gente não querer cometer erros é demoníaco. Ele não é de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu quero viver uma vida onde eu não cometo erro, deixa Deus falar no seu coração, igual diz nosso pastor. Quando eu quero levar uma vida sem cometer erros, eu estou pecando com orgulho, com arrogância. Eu estou me colocando num lugar de performance e não de sensibilidade. Quando eu acho que tudo que eu faço tem que ser perfeitamente cumprido, que tudo que eu faço não pode cometer nenhum erro, eu estou me colocando num lugar para ser adorado. E Deus é especialista em derrubar a gente desse lugar, irmãs. Deixa Deus falar com você, porque fala muito comigo. Fala muito comigo isso. Eu até brinquei esses dias numa reunião, falei que eu sou desorganizada. Eu sou mesmo. Silvinha falou que eu não sou não, mas eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sou uma pessoa assim, ativa, tarefeira, cumpridora de tarefas. Mas eu não sou uma pessoa metódica. Eu não sou uma pessoa assim que sigo rituais e padrões. Eu sou do improviso.
as coisas acontecem, elas acontecem, mas muito no improviso. E glória a Deus. Mas eu venho de uma família muito performática. Deixa eu contar pra vocês. Meu pai, irmãs, eles usam camisa de linha engomada. Ele acorda de manhã, veste a camisa. Se encontrar com ele 9 horas da noite, ela tá impecável, sem nenhuma dobra. Sem nenhuma dobra. Mas isso é ele, não sou eu. E esse modelo, Paulo tá falando o que lá para essa igreja? Presta atenção, gente. Vocês ficam querendo ficar do lado de Paulo, e do lado do Apolo, e do lado de fulano. Vocês não têm que escolher lado de ninguém, porque é todo mundo pecador e todo mundo cheio de falha. Bom mesmo, só tem um, Cristo Jesus. É Ele que nos move, é Ele dentro de mim, de você. Então ele está falando que às vezes a gente é tão infantil que a gente constrói ídolos. A nossa infantilidade, a nossa imaturidade nos faz construir ídolos. E eu louvo a Deus pelos pecados do Paulo Júnior e da Lana. Eu louvo a Deus porque eles erram. Glória a Deus, porque a Lana não é uma mulher perfeita e o Paulo Júnior não é um homem perfeito. E na imperfeição deles, eles nos ensinam a não olhar para as pessoas querendo que elas sejam ídolo na nossa vida. Querendo colocá-las num lugar que elas não têm que ficar. Porque esse lugar é de Jesus. Então, ninguém pode olhar para Silvinha, para mim, para Paula, para Luísa que está aqui, para Dona Sirlene, como se nós fôssemos pessoas infalíveis. Irmãs, glória a Deus que vocês enxergam meus pecados. Deixa eu falar para vocês. Glória a Deus, porque esse lugar onde o ser humano quer colocar a gente de perfeição, a Bíblia diz lá em Isaías, é um lugar que olho não enxerga, ouvido não escuta e boca não fala. Ídolos são mudos, irmãs. Ídolos são surdos e não enxergam. O ídolo é uma estátua sem vontade própria. O ídolo é alguém que destrói toda a parte sensível de outra pessoa. Então, glória a Deus que nós podemos enxergar umas às outras nas nossas deficiências. Irmãs, não olhe para as pessoas só pelas qualidades que elas têm. Vamos enxergar as pessoas que a gente ama com os defeitos que elas têm, na humanidade delas, mas como Jesus olha para mim e para você, com misericórdia. Porque Jesus olha para mim e para você todo dia de manhã e fala assim, lá, você devia ter acordado mais cedo, porque você pegou o trânsito, aí o tripé não ficou bom, você chegou atrasada, mas mesmo assim eu te amo, lá. Amém, irmãs? Amém. Amém? Jesus, Deus olha para nós assim. Ó, você podia ter se precavido que ia chover e tal, e ter feito com antecedência. Mas mesmo assim eu te amo. Você podia ter se vestido de uma forma diferente, mas mesmo assim eu te amo. Você podia ter amado mais. Eu gosto muito daquela música que faz sucesso. Eu queria ter amado mais, abraçado mais, olhado para a natureza. Irmãs, nós somos feituras de Cristo. Para quê? Para revelar Ele, mas nós não somos Cristo. Presta atenção, amados. Nós não somos o Cristo. Somos imitadores. Nós somos imitadores dele. Nós somos feituras dele. Nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos amados. Mas nós somos o templo que ele mora. Imperfeito, de barro, de barro. De barro, de forma que... Por que é barro, não é porcelana? Quem sabe por que é barro, não é porcelana? Pode ser moldado. Porque porcelana, uma vez quebrada, não pode reconstituir. E o barro pode ser desmanchado e construído quantas vezes você quiser. Então, um barro, você molha ele, um vaso de barro, você quebra ele, põe água e ele volta a ser massa para construir de novo.
Porcelana, não. Se você quebrar a porcelana, você não põe água e ela volta a ser a massa para ser moldada uma nova porcelana. Então, nós somos um vaso de barro. E o que Paulo está falando aqui para aquela igreja? Para, gente, de divisão. Sabe, a gente perde muito tempo com conversas inúteis. A pregação foi boa. Irmãs, não somos mais crianças para pensar sobre isso. A pregação foi boa, o louvor estava bom. Quem está pregando é fulano ou fulano? Quem gasta tempo com isso são os imaturos na fé. E não se engane, se você está aqui, essa palavra é para você, porque está sendo para mim. Amém. Para de ir para o culto achando que você vai ouvir algo, que você vai aprender para poder julgar outra pessoa. Não, você vai aprender para você ser melhor e ajudar a amparar outra pessoa. A Eliane deu um exemplo para a gente esses dias, num café da manhã, sobre o amparo, né? E é tão importante a gente ter essas imagens, né? Uma imagem, ela gera uma pedagogia muito maior do que apenas uma fala. E ela falou que quando ela era criança, o avô dela ia olhar as árvores frutíferas na fazenda, e quando a árvore estava muito pesada, cheia de fruto, ele falava assim: agora nós vamos pôr um amparo, que era um galinho, uma madeirinha que ia lá e segurava. Irmã, quem você está amparando? Porque às vezes a gente está muito preocupado, igual a Paulinha falou, com a quantidade de fruto que tem na árvore do irmão. Quando a gente devia entrar lá de baixo, pôr a cabeça nossa debaixo do braço dele, para ajudar a não cair nenhum fruto daquela árvore que está cheia de fruto. E esse texto, ele está falando isso, porque estava tendo uma divisão dentro da igreja. As pessoas estavam imaturas. Esse texto ensina 3 coisas. A obra é de Cristo. Nós somos apenas instrumento. A diversidade faz parte do reino. A Silvinha fala com uma propriedade, eu falo com outra, a Paulinha fala com outra. E todas nós unidas somos o corpo de Cristo. Todas nós. Nós somos a igreja. Através da dona Cirineide, Deus se faz conhecido. Através da Silvinha, da Luciana, que está visitando a gente hoje pela primeira vez de manhã. Seja bem-vinda, Luciana. E todas as meninas que estão aqui no Zoom, é um privilégio a gente poder abrir a nossa boca e falar o que Deus está ministrando no nosso coração. Então, glória a Deus, porque somos imperfeitos, amados. Amém. Glória a Deus, que nós não temos esse fardo, esse jugo que o Satanás quer colocar em mim e em você o dia inteiro. Você tem que ser perfeita, performática, usar unha de gel, cílios postiço, boca preenchida, seu cabelo tem que estar impecável, sua barriga tem que ser sarada. Irmãs, liberta, fica livre, seja você na sua plenitude. Não cometa os mesmos erros. Aquilo que você já foi ensinada, sacode a poeira, ó, prossegue. Vem cá. A Carol quer falar. Vamos lá, Carol. Eu só ia complementar só uma frasezinha, falando que a gente também, essa mania que nós temos de cobrar dos outros, também uma performance demais em tudo, né? A pessoa tem que ser boa em tudo, a pessoa tem que ser boa dona de casa, tem que ser boa para trabalhar, tem que ser boa para receber, nós temos coisa que a gente não dá, assim, que a gente tem uma limitação, né? Às vezes quem é muito bom para trabalhar, não é bom para ser dona de casa, não. Tá tudo certo, vai no mais ou menos ali, entendeu? Então, assim, às vezes uma pessoa que pensa só demais na saúde dela, enfim, né, na alimentação, nisso, naquilo e outras coisas, ela não é tão boa. E a gente tem essa mania de olhar muito para as pessoas, cobrando sempre que ela só seja o melhor. É muito da nossa natureza, né, essa cobrança. Falei, Paulo. Talvez a gente cobra muito o que nos falta, né, no outro. Então a gente tem que observar isso também. Até isso a gente tem que ficar atento.
Porque essa cobrança não é de Deus. Essa não vem de Deus, essa vem da carne, da nossa humanidade, como a Lala falou, né? Mas a gente tem essa tendência. E essa tendência já vem naquela história que eu comecei, né? Dos nossos pecados que estão incrustados na gente. E a gente tem que tomar o maior cuidado, senão a gente vai ficar igual o povo no deserto, os 40 anos. A gente vai ficar e não vai sair de lá se a gente não mudar. Por isso que é um corpo, que é uma ajuda a outra. Aí a gente tem que ficar assim, ó, agarradinhas, junto. Porque quando eu cair, ela vai me ajudar a levantar. Eu tenho certeza. Amém. Que ela vai chegar e vai falar assim, Paulinha, não é assim, né? Lala, e hoje eu falei assim, nossa, Lala não vai me chamar, não, né? Porque hoje é que eu tô de malha aqui. Eu falei assim. Aí eu falei assim, Jesus, essa palavra é minha, né? Sua. É pra mim. E aí eu até estava comentando ontem na reunião do Mulher Única, essa questão. Às vezes a gente está esperando ir para a igreja para encontrar só o Paulo Júnior. Aí ele não tá, eu pego a minha bolsa e vou embora. E aí vem e fala tremendamente para mim, só que eu ainda penso que é para minha irmã que está lá na casa dela. Então, assim, é uma falha. Tá aqui ouvindo, né? Não, eu vim aqui para escutar isso para ela, para o meu marido. Aí, às vezes não, a certeza que nós estamos lá é para nos melhorar. É para nós melhorarmos para o nosso marido e para o nosso irmão. Então, nada que eu vou pensar e fazer é para o outro, é para mim. Eu falei, mulheres, vocês estão aqui, não é para o seu marido melhorar. É para você melhorar para o seu marido. É para você ser bênção na vida dele. Porque a partir do momento que eu parei de pensar que eu ia querer melhorar a vida do Sérgio, ele chegou ao Senhor. Porque eu achava que ele só ia chegar se eu fizesse força. Mas não, ele chegou porque Deus quis. E através da mudança que ele viu em mim, ele se espelhou e falou assim, não, esse negócio, essa água é boa. Eu vou querer ela para mim. Então é isso, irmãs. Nós mudamos, é para nós, é para Deus, é para nos conhecer, é para conhecer o amor de Deus em nós, que nós temos. Porque nós somos feituras do Senhor. Na palavra que Paulo falou agora, acabou de falar para nós somos todos de Deus. Paulo, Apolo, todos nós. Se somos feituras dele, o que nós temos que ser? Imitadores dele, tentar ser o máximo semelhante ao Senhor, né? A Cristo. Glória a Deus. Espera aí, só um pouquinho. Fala aqui, querida. Eu acredito que essa atitude de maturidade na fé, ela vai além dessa questão, igual você colocou, né? Se não é o pregar, a gente fica avaliando, né? Cheio de justiça, avaliando a pregação, avaliando o louvor, avaliando o irmão. Eu acho que essa atitude de maturidade, ela vai além. Você vai ali para quê? Você vai para adorar o Senhor. A gente tem que mudar essa mentalidade, que você vai para um culto, não é para receber, mas você vai para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, né? E o Senhor ali se manifesta da forma com que Ele quiser, através de quem Ele quiser, né? Às vezes a gente é surpreendido, porque o Senhor usa pessoas improváveis, né? Como cada um de nós, muitas vezes um dia olhou e falou assim, aquela ali agora serve o Senhor? Mas ela fazia isso. Então, quer dizer, a gente tem que ir com uma visão de maturidade, de ir para um espírito de adoração, de cultuar o Senhor, e não de avaliar, né? De só receber, mas de se doar. E acordar e falar assim, Senhor, hoje eu quero ser resposta do Senhor na vida de alguém. Porque se você não derrama, você represa. E aquilo que represa, né? Ela represa. Ela vai represando. Então, assim, acorda com esse pensamento. Senhor, eu quero ser resposta do Senhor nesta manhã na vida de alguém, ou na vida de quem que o Senhor quer. Eu quero ser resposta de alguma forma. E isso alimenta lá e alimenta aqui, né? E faz você viver uma vida de adoração, né? Não perfeição, como a Lala falou, porque não somos perfeitos. Isso é um jugo pesadíssimo quando a gente quer essa perfeição, né? Essa perfeição leva até uma malignidade, como você querer até ser adorado, como Lúcifer, né?
Então, assim, isso realmente é maligno, mas uma vida de adoração. Isso sim, pro propósito que Deus nos fez para adorá-lo, para glorificá-lo. É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fala aí, Gláucia. A gente vai colocar você aqui na tela. Bom dia, pessoal. Bom dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Tudo que foi falado, da onde eu entrei e eu ouvi, eu achei muito interessante, muito dentro da palavra. O que eu quero só acrescentar. Quando a irmã falou aí agora, represado, aleluia, veio uma coisa, subiu uma palavra no meu coração. E a palavra a gente sabe que o que fica represado, daqui a pouco vira água parada. Água parada junta bicho, junta só coisa que não deve. Mas que nós possamos ter rios de águas vivas sobre a vida das pessoas. Amém. Que nós possamos acrescentar sobre a vida das pessoas. Foi falado muito de quando você julga, que bom que o outro me vê, a Mari falou, que bom que o outro vê os meus defeitos, que a gente vê os defeitos do Paulo Júnior e da Lana. Que bom, é verdade, é bom, mas só é bom quando a gente vê isso para o nosso crescimento. Quando a gente vê um erro no outro e a gente olha, não para julgar, mas para crescer em unidade, crescer em sabedoria, olhando e dizendo, esse erro não quero para minha vida. E olhando depois para esse que errou com amor, porque o amor é o que traz a vida do crente em perfeita harmonia todos os dias, com os irmãos, com as pessoas, é o amor de Deus. Mas nós também não podemos esquecer de ver o lado contrário, porque é aquele que está sempre falando, mandando, direcionando, liderando, ele também tem que ver o lado dele de hora de parar e ouvir os discipulados, porque os discipulados também têm um crescimento em Cristo Jesus, também têm palavra em Cristo Jesus e também pode acrescer sobre a vida dele. Então, nós não podemos esquecer que quem erra é líder e quem erra é liderado. Quem acerta é líder e quem acerta é liderado. Quem cresce com Jesus é aquele que está na palavra, seja ele líder, seja ele liderado. Então, que nós possamos, como no versículo 6 disse, que foi falado aí, um planta, um rega, e Deus que dá o crescimento. Onde se planta, houve sofrimento, porque a pessoa foi lá, cavou um buraco, fez o seu esforço, teve todo um movimento para a semente ser plantada. E aí, ele saiu de cena, e o outro veio, e teve que vir sol ou dia de chuva, dia de sol, dia de tempestade, dia bonito ou dia difícil. Ele teve que ir lá e teve que regar aquilo que o outro plantou para dar continuidade nessa semente, para que ela frutifique e cresça. Mas, para ela crescer verdadeiramente, teve que haver a mão do nosso Senhor nisso. Então, meus amados, é amor ao próximo, amor e acolhimento ao próximo, é vida na vida, é dizer para o seu irmão, quando ele está errado em amor, mas também trazer ele para o crescimento em amor, e não excluir, mas sim agregar, porque muitas vezes a gente olha para o outro como se a gente fosse perfeito,
E a gente sabe que o único que foi crucificado. E às vezes a gente olha também para o outro achando que ele é perfeito e nós não somos. E não podemos fazer parte. Mas não, o único que foi perfeito ama a mim com os meus defeitos, a você com os seus defeitos, ama a todos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, e quer que todas cresçam, e não cresçam sozinhos. O Senhor não quer que o meu braço, quando eu vou na academia fazer esforço e fazer o meu dever, que o meu braço direito fique maior que o meu esquerdo. Isso não é o normal. Ele quer que todas cresçam em unidade. E para haver unidade, tem que haver compreensão, tem que haver igualdade, tem que haver amor, tem que haver discernimento, tem que haver temperança, tem que haver os 5 dons do Espírito operando sobre as pessoas. E aqueles que são mais maduros e que não enxergam que isso opera nos outros, se acalma, se aquieta, respira, continua regando, porque Deus vai dar o crescimento para essa irmã, mas não exclui, não fala mal, não acrescenta o que não vem do céu sobre a vida dessas pessoas, não acrescenta o que não deve ser acrescentado, porque uma palavra maldita, ela reverbera no campo espiritual e na vida de outras e outras, e vai falando, aquilo vira uma praga de jardim, que a gente não consegue muitas vezes ver o fim. Não, que nós sejamos aquela que vê o jardim sem praga nenhuma, cheia do amor de Cristo, a rosa no lugar dela, a árvore que dá fruto no lugar dela, a graminha no lugar dela, cada uma no seu lugar, fazendo o seu papel, crescendo no corpo de Cristo, unidas em Cristo Jesus, para a honra, para a glória e para o amor de somente um, que é o Senhor. O foco tem que ser Ele. E nós só temos que ser amadas e amar umas das outras. Amém? Amém. Amém. Vocês continuam. Glória a Deus. A gente te ama, Gláucia. Todo mundo te ama muito. Você é muito especial, meninas. Sabendo que a Gláucia tá lá em Melbourne falando aqui com a gente. Nós já tivemos a Cecília falando lá da Argentina. E nós vamos dar oportunidade para mais alguém que quiser falar aqui pra gente orar. A Silmara e a Juni pediu pra falar também, lá. Fala, eu vou pedir para elas entrarem no Instagram. Por quê? Porque não tá dando pra gente filmar na live. Entra lá, Silmara, no Instagram, que eu aceito você e depois você entra, Juni, por favor. Pra gente poder aceitar vocês lá. Porque não dá pra ouvir e ver se não for lá pelo Instagram, o pessoal que tá lá no Instagram, né? Tá. Nós temos algumas meninas ali, bem-vindas. Aí, Silmara, então vou te aceitar aqui pra você falar, amiga. Já posso falar? Você tem que falar lá no Instagram. Eu já te aceitei. Aqui, peraí. Nossa, como que é falar no Instagram? Aí, pronto, aí. Tô aqui. Veja bem, a irmã que tá aí na sala, eu esqueci o nome dela, uma que tá de laranja, ela falou algo que ontem na minha meditação eu queria falar para alguém. Ela falou que a gente seja bênção na vida de alguém, né? E já levante com essa vontade de ser bênção. Então, ontem eu estava meditando no Salmo 23 e no versículo, na verdade, eu estava ouvindo uma mensagem. No versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo e teu bordão e o teu cajado me consolam. Primeira coisa que eu achei muito interessante na mensagem é que a pessoa que tem o Senhor como seu pastor, ela não teme andar pela sombra da morte. Nada vai ter, ela não teme andar por isso. E essa sombra da morte foi bem, assim, eu achei muito bem a colocação do Espírito Santo no salmista. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? estamos ouvindo. Então, quem passou pela morte foi Jesus Cristo.
Aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai passar pela sombra da morte. Porque essa morte é a morte de que Jesus Cristo foi ao inferno, e o crente não vai passar por essa morte. Ele vai passar apenas pela sombra da morte. Então ele não vai temer a morte física, porque é apenas uma sombra da morte, né? Agora, aquele que não tem o Senhor como seu pastor, ele pode sim passar pela morte. Mas aquele que tem o Senhor como seu pastor, ele não vai passar por essa morte infernal, ele vai passar pela sombra da morte. Eu achei muito interessante essa colocação, e eu lembrei muito do meu pai, né? Quando ele estava passando esse período de morte, ele não temia essa morte, ele queria a morte, porque ele estava passando apenas pela sombra da morte. Quem passou pela morte foi Jesus Cristo. Eu não sei se isso pode ajudar alguém, mas a mim me ajudou muito esse entendimento. Glória a Deus. Júnior, entra na live pra você poder falar com a gente também, irmã. Deixa eu só tirar aqui a Silmara. Aqui, só um pouquinho. Você vai entrar aqui na live, Júnior? Aí você tem que entrar e pedir para participar. Não, tá a Silvinha aqui que tá pedindo. Peraí. A Silmara tem que sair. A Silmara tem que sair. Aceitei. Pronto. Cadê ela? Júnior, vê se você entrou aí. A Silmara ainda tá? A Silmara. Silmara, você tem que apertar lá nos 3. Mas aí a Júnior entrou. Vai lá, Júnior, pode falar. Até 3, tá, né? Não, você tá sem Sem som. som. Você tá sem som. Cadê seu som, Júnior? Abre seu áudio aí. Já entrou. Mas nós não estamos te ouvindo. Você tá sem áudios, Júnior. Você tá usando fone de ouvido? É assim, né, gente? Ainda bem que a gente aprende tudo no mesmo. Foi. Você abriu no Zoom, mas lá no Instagram não. Lá onde você entrou no Instagram, você tá. Não, ela não precisa sair do Zoom. Ela só precisa abrir o. Talvez, né? Tá ouvindo? Nós estamos ouvindo você só aqui no Zoom. Pode falar que ouve lá, então. Vamos lá. No meu entendimento, esse capítulo aqui que está falando de reportação, um povo que vivia, voltou a viver que as pessoas querem. E algum Você tá com 2 áudios ligados. É o da Derby. Fecha seu áudio, Derby. Pronto, pode falar, Júnior. beleza? Pronto, pode falar. Essas tecnologias são já aprendo. Bom, voltando aqui. Tá vendo que tem solução e exoneração, né? O pessoal se voltou a viver lá. Ô, Júnior. Lá, fecha o áudio que dá certo. Eu fecho o seu. Vou fechar. Então vai. Pode falar. Pode falar, Júnior. Pode. Pode. Vou resumir aqui. Não, é porque ela tá com 2 microfones ligados. Do Zoom e do Instagram. Pode sair do Zoom, Júnior. Saiu? É. Pronto. Ficou. Quando eu estava falando, não entendi. Se tratava de uma exortação, um povo que estava voltando a viver na casa. Ele fala que o alimento dele. Deus quer que nós vivamos na carne? Não, Deus é estado. Peraí. Fala, Júnior. Não. Você tá com problema aí, vou deixar você só no Zoom. Sai do Instagram. Vou deixar você só no Zoom. Abre seu áudio aqui do Zoom, então, Júnior, por favor. Pronto. Fala aqui, Júnior. Nós vamos te ouvir, irmão. O inimigo não tem poder. Nós vamos te ouvir, em nome de Jesus. Nós vamos te ouvir. Tá amarrado, em nome de Jesus.
Só Jesus salva, ele é bom, a Tempo misericórdia todo. dele dura para sempre. Põe uma mensagenzinha no Instagram, meninas, pra Júnia entrar aqui de volta. No Zoom. Cadê ela? Não. Sai do Zoom, Júnior. Não, amiga, ela já saiu. Ela tem que voltar pro Zoom. Chegou, irmã? Beleza? Beleza. Fala aí. Pronto. Vai. Eu quero só concordar, irmãs, porque se tratava de uma exortação ao povo que estava voltando à carne. Deus não quer que vivamos na carne. Deus é espírito. Nós precisamos buscar as coisas espirituais. E ele mostrou o trabalho. A segunda parte aqui, um planta, o outro rega, mas o crescimento é de Deus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Nós não temos, por muito que tenhamos títulos, que tenhamos capacidade, que sejamos desenvoltos em várias áreas, e são vários dons, e cada um tem um tipo de dom, um tem mais, outro menos, mas tudo o que façamos vem de Deus. Então não tem mérito próprio. Mas eu quero me apegar aqui na terceira parte, que é o fundamento. Porque essa parte aqui, quando fala do fogo, o que é o fogo? Essas obras que serão postas na provação do fogo, senão a habilidade de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem vai julgar. Cada um de nós seremos colocados em julgamento, em uma aprovação de Deus. Não esse julgamento para a morte. Aqui nos reporta Apocalipse 2,18. Quando nossas obras serão avaliadas por Deus, e aí fala da madeira, do ouro, da prata, do feno, porque se trata do galardão. Lembrando que esse fundamento é em Cristo. Não interessa se você vai construir uma tapera, se você vai construir um prédio, uma casa, um sobrado. Ela tem que ser edificada em fundamento sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Porque tudo já foi feito. Então, nós não temos que julgar a obra do outro, nós temos que preocupar em estarmos fazemos o melhor possível, porque nós fazemos como se fizéssemos para Deus, e nos avaliando de que eu quero dar o melhor. Se tudo que eu faço como se fosse para Deus, eu tenho que ter excelência no que eu faço. Ah, mas espera aí, então eu tenho que ser perfeita em tudo. Você não será, porque nós somos imperfeitas. Todos nós, seres humanos, somos imperfeitos, porque não temos o corpo glorificado. Mas a intencionalidade é de fazer como se fizéssemos para Deus. Então, é dando o melhor de nós. E aí, Deus que é amor, Jesus Cristo, próprio Deus, que nos julgará para os galardões, ele não vai nos excluir. Apenas teremos uma coroa com mais pedras, uma coroa com menos pedras. Mas Deus não há de perder ninguém. Aquele que buscar em Deus, aquele que, e a Derbe, depois observem no chat o que a Derbe falou, a intenção de você não buscar nas aparências, foi assim que a Derbe falou, mas buscar de dentro, buscar na palavra, buscar em Deus. Se eu busco dessa forma, cada dia eu vou estar sendo um pouquinho melhor. Isso vai me provocar transformação, aproximação do caráter e semelhança de quem? De Cristo Jesus. Então, que nós nos firmemos no fundamento, porque ninguém é fundamento que não seja Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou na rocha. Agora, se eu busco nas pessoas, como alguém falou no começo sobre a idolatria, sobre querer imitar pessoas, não, seja você, porque Cristo já está em nós. Amém? Amém. Vamos orar, meninas, e Glória a Deus, agradecer? amém. Porque esse texto hoje, ele ministrou sobre unidade, sobre diversidade, sobre fundamento. Quem é fundamento? Cristo. A diversidade é saudável. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, templo do Espírito Santo. Estamos juntas para uma boa obra que é dele. Então, nós precisamos ter esse entendimento e sairmos da imaturidade.
e sermos mulheres que conversam conversas nobres, profundas. Agora, também tem uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente ora e é ministrado pela palavra, mas nós precisamos conferir com o irmão. Porque a palavra de Deus, que não é conferida, que ela não é conferida com alguém, ela é morte. Aquele homem que a Eva pensou sozinha. Ela não pensou com Adão, ela pensou sozinha e convenceu Adão. Então nós não devemos pensar sozinhas. Nós devemos pensar em unidade. Ninguém dos apóstolos andava sozinho. Andava sempre de dois em dois. Porque é um sim e um amém. Amém? Amém. Então nós vamos orar. Você quer falar, Luciana? Sim, esse foi bem bacana. E o que trouxe para mim ao compartilhar de hoje foi que nós falamos sobre identidade. Nós começamos aí fechar a definição que nós somos seres espirituais. Sim. E nós estamos vivendo uma experiência humana e não o contrário. Porque quando nós nos focamos no ser humano, é onde a gente vem com toda a definição de certo e errado. Agora, quando a gente entra realmente compreendendo a nossa verdadeira identidade, a gente começa a perceber que os nossos certo e errado são só perspectiva, que existe uma verdade, e a verdade, ela não muda. Por isso que Deus é fiel. Então, quando a gente vai desapegando dos nossos certos e errados, a gente vai realmente adquirindo a verdadeira identidade, né? Então, é isso que eu entendo que o nosso encontro de hoje está afirmando, sabe? Nós temos uma identidade. E essa identidade nós temos que tomar posse. Amém. Ok. Ó Pai, sabemos que todos estamos com sede, Pai, com sede da água que vem do Senhor, Pai, porque as demais se refrescam, mas não traz a paz, não traz o acalento, não traz, Pai, todos os frutos, a mansidão, o autocontrole. Não nos traz, Pai, tudo que o Senhor tem a nos trazer. Então, como diz, Pai, quando o Senhor falou e os apóstolos se escandalizaram e várias pessoas saíram, e o Senhor disse, quem mais vai? E o apóstolo disse, não sei qual, mas ele disse, para onde nós vamos? Pedro. Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então, é essa a nossa busca, é viver a vida eterna. E essa vida que a gente tem aqui é um relance. E se nós não tivermos a cada dia nos preparando para viver, eu digo que a gente sobrevive, mas nós temos que parar de sobreviver, né? O reino já chegou, não vai chegar não, ele já chegou. Então nós temos que começar a viver, e a viver a vida que verdadeiramente Deus deixou para a gente viver. Mas para isso nós temos que morrer. Aí é o grande desafio, porque dói. E não é uma mudança, não. Mudança a gente muda de lugar, sabe? A gente muda de local e tudo. A transformação é você começar a fazer de uma forma diferente. E fazer de uma forma diferente, como você nunca fez, faz você ter que morrer para aquele certo e errado que você defende com unhas e dentes até hoje, para realmente a gente entrar em ação, mas entrar em ação alinhada com o propósito que Deus tem na vida de cada uma de nós. Então, acho que esse é o convite dessa reunião de hoje, que a gente busque a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, meninas. Nós esperamos todas vocês na quinta-feira, na casa da Lauda, aniversário dela, viu? Detalhes de passar dicas, né, para todos. Nós vamos estar lá com ela, comemorando, e a gente quer comemorar o seu também. Coloca seu, pede para participar do WhatsApp, coloca a data do seu aniversário, que nós queremos comemorar com todas. São todas especiais. Um beijo, meninas. Até quinta-feira. Fique na paz. Beijinho. Encerra isso, que eu vou encerrar.